Opa, e aí, beleza? Eu sou o Luca e esse é o meu podcast. Caras, hoje eu queria falar sobre um bagulho que tá irritando muito na internet. Eu sou uma pessoa que consome muito TikTok e uma das coisas que tem irritado bastante na plataforma é o Bobbie Goods, que é um livrinho de colorir que tem meio que ceninhas montadas ali em cada página pra você pintar. E a galera tá comprando aquelas canetas bem da hora. Tem uma TikToker que eu gosto bastante, que ela refaz o desenho que foi feito pra colorir. Ela refaz ele como se fosse uma cena de crime. Então ela desenha coisas adicionais e fica um negócio bem engraçadinho assim. Só que, qual é o ponto, né? Por que eu tô trazendo esse tópico? No último episódio, né, que foi o episódio de introdução aí, o primeiro episódio, eu falei que o podcast pra mim aqui, ele vai ser um hobby. Essa é a minha abordagem. Hobbies são extremamente importantes. Pra dar uma contextualizada pra você, basicamente o hobby é uma atividade que se pratica por prazer no tempo livre que você tem e geralmente sem fins lucrativos ou obrigação. Inclusive isso que eu falei no primeiro episódio, de quando der na telha eu vou pegar e vou postar, tá ligado? Não vai ter, episódio segunda, quarta e sexta. O hobby, ele é uma ação sem fim lucrativo, porque o objetivo é você descansar, né, relaxar, então você não se obrigar a fazer. Às vezes um hobby, ele vai se desenvolvendo tanto, né, você vai curtindo tanto que você faz, que você acaba, fazendo o teu hobby virar um trampo, né, um trabalho, uma coisa que você ganha dinheiro. Claro, obviamente, eu perguntei pro Google e eu estou resumindo pra você. E eu queria conversar sobre hobbies, porque esse foi o principal motivo de eu vir aqui e começar a criação desse conteúdo aqui, né, a criação do podcast. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos projetos, eu adoro criar coisas. Então, sempre que eu penso em criar um projeto de, como podcast ou eu já tentei ser youtuber umas 2 vezes, só que, mano, dá muito trabalho ser youtuber, muito trabalho. Das 2 vezes que eu tentei, foi completamente complexo. Por quê? Porque, principalmente, o tipo de conteúdo que eu tava tentando fazer na época é o YouTube bem em 2014 ali, aquela vibe Manual do Mundo, Imaginágua, essas coisas bem... Cara, trabalho pra caramba, né? Não tem nem como mensurar. Eu me perdi no personagem, porque eu sou uma unidade de pessoa pra fazer tudo, e o meu maior problema é que eu sempre quero entregar muito, entregar o meu máximo de potencial nesse negócio. Eu não consigo fazer as coisas tendo aquela mentalidade de, não, tô só no começo, né, as coisas vão melhorar com o tempo. Pra mim, eu tenho que sair já, fazer um negócio ser o supra-sumo e que nunca mais vai ter nenhum tipo de melhoria, mas é óbvio que vai, sabe? No futuro é óbvio que vão existir melhorias, vão mudar muita coisa, então... Esse é um dos meus maiores problemas como uma mente criativa, assim, como uma pessoa que gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E esse podcast agora, tô tratando como hobby. Cara, às vezes se ajudar muitas pessoas, for uma coisa muito legal, não vejo problema nenhum de tornar uma coisa grande, mas não é a minha visão no momento, porque eu preciso muito de um hobby. Eu preciso de uma coisa pra fazer, pra relaxar minha cabeça. Assim, eu sou meio esquisito das ideias de ter escolhido fazer um podcast que você tem todo o trabalho de criar identidade visual, editar o áudio e tal. Sim, um pouco. Mas a questão é que eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de editar, eu gosto muito de gravar. Eu não sou muito falador. Assim, agora parece bastante, mas eu não sou uma pessoa que fala muito na vida, então o podcast é um hobby que eu encontrei a fusão de 2 necessidades. Suprir um hobby que eu preciso, de um hobby, de um escape, porque a minha vida tem sido trabalho. Eu tô com um último projeto que eu lancei aí, e, cara, eu trabalhei que nem um desgraçado pra fazer isso funcionar, porque eu botei uma data na minha cabeça e eu comecei a trabalhar horas e fazer com que... Cara, isso tem que sair nesse dia. Se não sair nesse dia, nunca mais vou ser feliz, vai dar tudo errado. Eu fiquei com isso na cabeça. Então eu ficava ativo o tempo todo. Nossa, eu fiquei umas 2 semanas sem dormir direito. Eu ia dormir cerca de 4 a 6 horas da manhã e acordava, 2, 3 da tarde e não consegui levantar. Porque eu cheguei a um ponto, a um pico de exaustão, assim, que... Cara, eu não consigo aceitar que eu me permitia chegar nesse ponto.
sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito artística. E eu me perdi 100% nisso no último ano. Eu parei de investir nisso, né? Investir em hobbies, principalmente esses hobbies aí artísticos que eu sempre tive. E nessas 2 últimas semanas, pós-lançamento desse grande projeto, Mano, buguei 100%. Meu sistema desconfigurou de vez. Desmaiei, assim, de exaustão, mano. E sabe o que é pior? Eu me coloquei nessa situação, porque eu agi comigo mesmo como se eu fosse um chefe tóxico, sabe? Porque eu trabalho em casa, trabalho sozinho, trabalho com as minhas coisas aqui. E, cara, eu me forcei a trabalhar horas, não desligar meu cérebro. E eu me desgastei no nível de desmaiar de exaustão. E isso é um absurdo, sabe? E tive muita dificuldade de aceitar isso, sabe? De aceitar que eu tava me destruindo, me autodestruindo, e não tava fazendo nada pra ajudar a me reerguer. E, cara, o hobby entra nisso de uma forma muito especial. Muito especial. Mas quando você tem um hobby, você se aprimora, sabe? Você descobre partes de você que você não tá acostumado. Eu acho, cara, que eu tô achando incrível que uma das coisas que tá irritando na internet é um hobby tão esquecido. Porque se você parar pra pensar, quando você é criança, cara, qualquer papel, qualquer coisa que risca, você tá desenhando, você tá pintando. Mas quando você vai crescendo, isso é retirado de você quase que à força, sabe? Você vai crescendo, começa a ficar tão banal, e a galera fica tipo, vai arrumar um trabalho, vai fazer uma outra coisa, e você nunca mais mexe com isso. E aí você se perde, cara, porque às vezes, muitos de nós tínhamos paixão por pintar, por desenhar, e é isso que eu falo também. Hoje em dia eu desenho como eu desenho, que é meia boca, porque eu nunca parei de desenhar desde criança, sabe? Eu nunca me deixei levar por esse pensamento, porque eu sempre fui apaixonado por desenhar. Então, eu só continuei exercitando, aprendendo e tal, tanto como hobby, quanto como trabalho, né? Porque hoje em dia eu trabalho com ilustração e etc. Eu acho incrível, sabe? Que uma das coisas que tá voltando aí como hobby é pintar. E é literalmente um livro de colorir. E o Bobbie Goods, né, que é esse livro em específico, cara, tá irritando principalmente entre as mulheres, assim. Isso eu acho muito legal. Primeiro que anos atrás, muito tempo, as mulheres nem hobby podia ter. E eu fico muito feliz que os hobbies estão voltando ativas, as pessoas estão sedentas por hobbies hoje em dia. Eu quis trazer esse tópico porque é literalmente esse o motivo desse podcast ter nascido. E eu quero muito que você que tá ouvindo o podcast encontre um hobby pra você. Eu fiquei muito preocupado comigo mesmo quando eu atingi esse pico de exaustão assim. E eu tive uma conversa com a minha noiva também, a gente conversou sobre várias coisas. E nós dois chegamos à conclusão de que nós dois perdemos isso. E descanso mental, sabe? E nenhum tava notando nada do outro. De tão que a gente se afunda na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente não percebe a necessidade e a importância de ter um hobby. Eu aconselho você para tudo que você tá fazendo, em algum momento, quando você conseguir, buscar por um novo hobby, se aprofundar nisso, não esquecer e não parar. Esse é o meu objetivo com o podcast, e por isso que eu sinto a necessidade de ser uma coisa pública e publicada no Spotify, porque eu sinto esse meio que compromisso de não parar, de ficar postando e tal, mesmo que seja 2 unidades de pessoa ouvindo o podcast, já vai valer a pena, sabe? Eu acho que você deveria agora pesquisar sobre Bobbie Goods, talvez comprar um pra você, e eu espero que esse papo tenha sido bom. Cara, eu acho que é meio que isso, tá? Se você quiser acompanhar o podcast, @eumeninoluca no Instagram, e fica à vontade pra ver aí outros episódios. Tamo junto e vai comprar um Bobbie Goods, véi.